Não tem que orar para aparecer. Não tem que orar para impressionar. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo de número 5 e o 6, que existia um grupo de religiosos, a saber, os fariseus. Eles oravam, mas com a intenção de se exibir. Jesus disse aos discípulos: quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, porque eles oram para serem vistos pelos homens. Ou seja, toda a intenção dos fariseus era a intenção exibicionista. E Jesus reprova a oração com essa motivação, com essa intenção. Pessoas que oram para impressionar os outros, não dá certo, não funciona no reino dos céus. Também a oração não pode ser uma reza, não pode ser algo que você copie e repita constantemente. Como certo irmão que não queria gastar tempo orando, ele escreveu sua oração, fez uma carta, pendurou próximo da cama, e toda vez que ele iria dormir, ele dizia: Deus, é só ler, já está ali o que eu quero. Isso não é oração. Você querer copiar algo. Oração não é uma reza. Jesus disse: não é pelo muito falar que sereis ouvidos, e nem useis de vãs repetições. E quando ele diz não useis de vãs repetições, é claro que isso parece muito com a reza, aonde há uma repetição constante. E Jesus está reprovando essa metodologia de oração como se fosse uma reza. Jesus também está mostrando que a oração, ela não deve ser esticada. As pessoas querem maximizar as palavras. Uma vez eu fui orar com um irmão e ele queria me impressionar na oração. Eu acho que ele não queria impressionar Deus, ele queria impressionar a mim. E ele começou a orar junto de mim, mas esticando as palavras. Era como que ele não tinha muito o que dizer na oração, e não tinha gastado muito tempo de oração ainda. Aí ele começava a esticar cada palavra. Jesus, ele passava uns 5 minutos para dizer Jesus. Ele dizia Jesus. E eu ficava ali orando, começou a atrapalhar a minha oração. Eu fiquei: quando é que ele vai parar de dizer os? Deus, ele demorava a Deus, que era para passar muito tempo de joelho. Mas esticar as orações, fazer esse tipo de edição na oração, pegando as palavras, colocando de forma especial, esticando cada palavra, não funciona também. Deus não quer que a nossa oração seja algo baseado nesse contexto de impressionar pelo tempo que a gente ora. E eu não estou dizendo que você não pode passar muito tempo orando. É claro que pode e deve. E se tiver estrutura, ore o quanto você puder. Mas você precisa entender que a resposta da oração não está vinculada ao tempo que a gente passa orando. Não é isso. Porque se for nisso, os profetas de Baal oraram mais tempo do que Elias e não teve resposta nenhuma. Então não é mais tempo, é a quem você está orando, é como você está orando. Então não é o tempo que determina a resposta. Então a gente precisa levar em consideração que oração também não é monologar, não é você falar consigo mesmo, não é falar para você mesmo. Porque tem gente que vai orar e começa a monologar: eu sei que eu vou vencer, eu sei que a vitória é minha, eu sei que eu sou vitorioso. Isso não é orar. Orar é dialogar. Jesus repreendeu essa oração monóloga quando ele conta a história ou a parábola do fariseu e do publicano. E o fariseu, ele orava de forma monóloga, ele orava consigo mesmo, diz Jesus, e ele orava alto se exaltando, ou alto se elogiando, alto se destacando. A oração da Bíblia é um compromisso diário. É um compromisso diário. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Se mudar um ritmo melhor, não durmo com esse ritmo aí. O som mais. Esse teclado aí, não vou dormir.
capítulo 15, versículo 30, Paulo fala da oração como sendo uma ferramenta de batalha, uma arma de combate. E sabe o que ele diz? Irmãos, só baixa um pouquinho. Por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que luteis, diga comigo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Percebam que Paulo trata a oração como um meio de luta. O que Paulo está dizendo é que orar é lutar. É muito mais fácil pregar sobre oração do que orar. É muito mais fácil falar de oração do que orar. Falar de oração exige às vezes até técnica, mas orar exige relacionamento profundo. Então, orar na Bíblia, só baixa um pouquinho, por favor. Orar na Bíblia é batalhar. Quem ora sabe, ficar horas de joelho é uma guerra, é uma batalha. Eu não sei você, mas para a minha oração pegar, acertar a veia, a minha oração leva tempo. Eu dobro o joelho. A gente que é pastor de igreja já vai pensar logo nas contas da igreja. Se não tiver cuidado, a gente não ora nem por nós. Já vai orar quando dá luz, os aluguéis, de uma coisa. Mas a gente precisa ter um padrão, um modelo de oração conforme a Bíblia. E se você não tiver cuidado, você gasta tempo querendo se concentrar ali naquilo que você vai fazer. Porque é uma batalha contra o cansaço. E hoje uma batalha contra o entretenimento. Se brincar, a gente tem mais paixão em ficar com o celular olhando o TikTok do que em orar. A gente gasta mais tempo em televisão do que de joelho. Se brincar, você gasta mais tempo no celular do que falando com Deus. Você não tem desculpa para dizer que não tem tempo para orar. Porque você tem tempo para responder centenas, dezenas e centenas de mensagens no seu WhatsApp. Então você não vai poder chegar dentro de Deus e dizer assim, eu não tinha tempo para orar. E Deus vai dizer, e aquele WhatsApp que tu respondeu todo dia todinho, falando com A e B. Porque nós somos muito mais atraídos ao entretenimento do que uma vida de oração. Vida de oração é batalha. É luta. Eu vim dizendo hoje, irmão Fábio, que está aqui, que a luta de Jacó com o anjo não foi ele dar uma chave de braço no pescoço do anjo e segurar ele apenas. Foi ele segurar o anjo com quebrantamento, orando. O profeta Oséias diz isso no capítulo 12, versículo de número 4. Ele diz, lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu. Orar também é pedir. Chorou e pediu que o abençoasse em Betel. Encontrou Deus e ali Deus falou com ele. A luta de Jacó não foi simplesmente segurar o anjo para o anjo não sair, foi segurar orando, foi dizer, não sai enquanto tu não me responder. Eu quero resposta nesta causa. É batalhar, é pelejar, é lutar. Paulo tinha companheiros que lutavam com ele na oração. Orar é um sinal de relacionamento que tem por base o amor. Você não ora, você não conversa, você não dialoga, você não gasta tempo se você não amar a pessoa que está ali. A gente tem a tendência de descartar pessoas que não chamam, que não atraem o nosso interesse. Mas orar é isso. Orar é você gastar tempo com alguém que você admira. É gastar tempo com alguém que você ama. É gastar tempo com alguém que você sente saudade. É gastar tempo com alguém que você gosta de conversar. E a Bíblia mostra que orar é isso. No Salmo 99, versículo 10, a gente aprende que quem ama quer estar perto. E o salmista diz assim, em ti pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas
Eu li um livro alguns anos atrás. E naquele livro eu fui despertado a orar mais, porque é um livro que trouxe uma repreensão. Eu não cito agora porque não lembro o autor do livro. Mas eu lembro que aquele autor, ele disse assim: se o presidente dos Estados Unidos chamasse qualquer cidadão americano para gastar tempo com ele, pelo menos uma hora, no gabinete presidencial, nenhum cidadão americano faltaria ao convite, porque se sentiria honrado em estar com o presidente para conversar. E ele conclui aquele raciocínio dizendo: o presidente do universo está te chamando todos os dias para o gabinete celestial, e muitos de nós não estão comparecendo. É mais fácil comparecer ao gabinete de Donald Trump do que comparecer ao gabinete celestial de Yahvé. Por que isso? Porque tratamos com tanta inversão de valores. O altar da oração deve ser um lugar onde a gente se sinta honrado, valorizado, em saber que está conversando com o dono do universo, o Criador do céu e da terra. Não devemos permitir que as performances substituam o amor, mas seja a consequência dele, esse amor que nos leva para perto. Não devemos orar para mostrar a alguém, nem para agradar a nós mesmos na quebra de nosso recorde de tempo de oração. Devemos orar porque é bom estar na presença de Deus orando. Devemos orar porque é gostoso falar com Deus. Agora, o que é que eu preciso aprender acerca da oração? Primeiro, que é necessário regular o volume da oração. Quando eu oro e quero obter resposta, eu preciso ter maturidade naquilo que estou fazendo. Em que consiste a maturidade de quem ora? Consiste na habilidade de regular o volume da oração. A oração na Bíblia possui pelo menos 3 volumes. Eu disse quantos volumes? 3. Primeiro, a oração do volume alto. Na Bíblia é chamado de clamor. É a oração em gritos. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, Deus disse a Moisés: por que gritas? Porque clamas a mim. Moisés estava orando na forma de uma oração com volume muito alto, gritando dentro da tenda. No Salmo 40, nós temos a expressão: Deus ouviu o meu clamor. E o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Então quem clama tem que clamar com paciência, porque só vem resposta depois que a gente se mostra paciente diante daquilo como a gente está clamando. Em Jeremias 33:3, o próprio Senhor evoca dizendo: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Mateus capítulo 15, versículo 22 e 23, os discípulos, inquietos com a oração de uma mulher cananeia, chega até Jesus e diz: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Então a oração do seu volume mais alto, ela é chamada de clamor. E o volume alto da oração, ou seja, o clamor, é uma declaração de nossa dependência, comunicada numa expressão de desespero. Você não pode orar gritando se você não estiver vivendo um momento de desespero. Você vai ver que todos quantos gritam é porque está enfrentando um problema iminente e desesperador. Não é certo o crente viver na igreja gritando. Se pode orar em um tom mais razoável. Não é correto você ficar no culto de oração gritando e atrapalhando a oração do outro. Se você pode regular isso aí. Agora, se você está passando por um momento de desespero, não se preocupe, deixe quem quiser se incomodar. Grite mesmo, grite, clame. Porque faz parte da reação
aos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. E Paulo mostra a súplica como um método auxiliar, como um método que acompanha a oração. A súplica, ela aparece aqui como um pedido, sem extremismo, mas com intensidade, em volume razoável. É você orar sem expressar o desespero de quem está clamando, mas é orar com intensidade, com persistência. Eu preciso, eu dependo disso, sem precisar de gritar. Você vai suplicar, vai pedir a Ele com persistência e com intensidade, sem precisar de exagero, sem precisar de extremismo no volume da voz. E o crente, ele precisa aprender a ter essa maturidade de equalizar, de organizar a sua oração, porque nem toda hora é hora de gritar. Por que não é hora de gritar? Porque nem toda hora você pode deixar as pessoas saber o que você está passando. Se você orar gritando constantemente, as pessoas vão perceber o que é que você está passando. E nem todo mundo pode saber de tudo que você passa. Tem coisas que você vai contar só a Deus. E quando chega a hora de contar certas situações só a Deus, você precisa descer o volume da oração para o nível mais baixo. E o nível mais baixo da oração é chamado de gemido. É a hora em que você só vai gemer. Como Ana, balbuciar. Ninguém está entendendo nada. E você está nisso. Mas nem se preocupe. O Senhor interpreta o gemido. Compreende o que você quer. E até o que é impossível, Ele faz para honrar tua fé. Tem hora que ninguém entende nada, você só está gemendo. Mas isso faz parte. No Salmo 12, versículo 5, o Senhor diz: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Então não é o volume que move a mão de Deus, é justamente a oração sincera, correspondente à sua experiência. Se é um momento de desespero, grite. Se é um momento de batalha, suplique. Se é um momento de dor, vá gemer. Vá gemer. Regule sua oração. Porque se você começar a gritar numa hora que não é para gritar, você pode criar um problema. Deus, meu marido está me traindo e eu acho que é fulano. Então, olha, está acontecendo uma desgraça do lado dele. Aí você está dando arma para os seus inimigos, falar mal do seu marido, falar mal da sua casa. Aprenda a administrar o volume da oração. Cuidado, que até na oração você pode alimentar o diabo. Tá vendo? Você pode entregar seus pontos. Já vi pessoas passar necessidade e gritar na oração: Senhor, manda uma cesta básica lá em casa. Você estava orando, eu estava pedindo ao vizinho no banco. Não é correto o crente fazer um negócio desse. Que a Bíblia diz, Davi disse: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência bíblica ao pão. Filho, está meditando o pão na oração para que os outros vejam e leve cesta básica na sua casa. Isso é incorreto. Está passando por situação difícil? Ore só lá. Eu já passei por situações difíceis, muitas lutas, necessidades dentro de casa, de comer de manhã e não saber o que iria comer de meio-dia, comer de meio-dia e não saber o que iria comer à noite. Já passei por essa fase de limitação, de viver no limite, mas passei por um momento de experiência, sem precisar de divulgar para parente nem para
ninguém o que eu estava passando, a não ser de joelho, em silêncio. Deus é Deus que me socorre, diga, Deus é Deus que me socorre. Minha esposa um dia disse, eu queria tanto comer uma carne de boi hoje, e a gente já estava viciado em comer sardinha e bife doido, é um disco voador. Você sabe o que é disco voador, né? O ovo, quando você acha que aquela cápsula assim, é parecendo um móvel. E nós já estávamos viciados nisso, não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Ou aquela sardinha fedorenta, e quando você bota para assar, todos os vizinhos sabem qual é o cardápio da sua casa. Ou o bife doido. Naquele dia ela disse assim, eu queria comer uma carne de boi, e não tinha nada. Eu entrei para dentro do quarto, dobrei o joelho e fui gemer. Orar e gemer do Senhor. Eu preparo a palavra. Não entendo o que tu mandas. Mas vê o que é que está acontecendo. Quando eu estava orando, ela fazendo serviço de casa, de repente chegou alguém em casa chamando, irmã Simone, e quando ela foi abrir, era uma menina com um saco assim grande, com carne de boi dentro. E ela disse, olha, o boi ia passando ali, o carro atropelou o boi. E o seu pai ia passando, o dono do boi mandou ele sangrar e tirar. E ele tirou lá e pegou uma parte para ele e mandou os pedaços para você. De joelho mesmo, eu disse, Jesus, tu matou o boi do homem. E dentro de mim aquele negócio, o homem tem muito boi. Então, manda boi aqui para casa. Deus vai cuidar uma doideira e vai mandar boi lá para casa do crente que está de joelho. Não tem que não. Não Deus que é Deus, até Deus com Deus. Chegou carne de boi, a gente comeu e se lambeu de muita carne boa. Porque Deus é assim. Deus é Deus de providência. Deus é Deus de socorro. Não precisa você mendigar, nem gritar na oração. Está faltando feira, está faltando isso. Não, quem está sofrendo, vai orar gemendo. Não deixa ninguém saber. Só Deus. Só Deus. Mas se alguém, na hora que você estiver orando na sua casa, se alguém ouvir, você não tem culpa, porque a sua intenção não era essa. Estava lá a porta fechada. Igual uma irmã que orava, os irmãos contam isso. Que a irmã orava em casa, Senhor, manda pão para esses meninos, manda pão. Ia passando dois maconheiros, escutaram a irmã dizer, manda pão. Aí um olhou para o outro, disse, vamos enganar a irmã. E ele nem sabia que era Deus envolvendo ele. E, olha, irmão, quando Deus quer, Deus engana até o diabo. E ele, vamos enganar a irmã. O outro disse, vamos. O que a gente faz? Ele compra pão e joga para ela pensar que foi Deus. Eles compraram um saco de pão e vieram para jogar pela janela da casa da irmã. E na hora que foram jogar, a outro disse, rapaz, não disse que foi Deus, não está muito alegre, nem foi o diabo. Aí ele jogou, ó o pão que o diabo mandou! E correram. A irmã, quando viu o pão para tudo que era lado, levantou, juntou o pão, foi na janela e disse, não, o diabo pode ter trazido, aí eu pedi para Deus. Então Deus manda. E quando Deus manda, até quem não entende nada vai ter que fazer aquilo que Deus quer. Ore, clame, vá gemer nos pés de Jesus, que Ele ainda atende oração de crente. Deus ainda atende oração de crente. O que é que eu preciso fazer para que a minha oração ela obtenha resposta? Eu tenho que orar com maturidade, sabendo regular os momentos da minha oração. E não somente isso, eu tenho que adaptar a minha oração a um modelo bíblico. Eu não posso orar como eu quero, do jeito que eu quero. Eu tenho que aprender com a Bíblia. E o que é que a Bíblia diz acerca da oração? Primeiro, a Bíblia diz que a minha oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Eu não posso orar pedindo o que eu quero sem levar em conta o que Deus quer. Nem sempre o que eu quero é o que de fato vai ser de bênção para a minha vida. É por isso que eu tenho que submeter o meu querer ao querer de Deus. Na epístola de João diz que se a gente orar segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, Ele vai ter resposta para nós. Mas segundo a sua vontade. Uma vez uma moça, muitos anos atrás, chegou para mim e disse assim, irmão, olhe para Deus
me dá um namorado. Eu disse, tudo bem, vou orar. Aí ela disse, mas eu queria aquela ali. Eu disse, para aí, quer que eu ore ou tu quer que venha pressionar Deus para fazer o que tu quer? Porque se eu para orar, segundo a vontade de Deus, porque ela disse assim, ore para que Deus faça a vontade dele e me dê um namorado. Você é a vontade dele. Você não tem que pressionar, tem que ser aquilo ali, nada disso. Tem que ser o que Deus sabe que é melhor para você. Amém? Aí que seu coração esteja inclinado para aquilo ou para aquela. Mas se é segundo a vontade de Deus, você tem que confiar em Deus. Amém? Senhor, faz a tua vontade, mas eu quero esse. Não é fazer a vontade de Deus. Aí você querer que Deus faça a sua em vez da dele. Do que ele precisa saber que a oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Salmo 34:15 diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas sobre quem? Os justos. Aleluia. Em Provérbios 15:29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Provérbios 15:29. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade de quem busca é o reino, é que ele domine, é que ele esteja no controle, é que a justiça dele prevaleça. Aí a Bíblia diz que as demais seria acrescentada. Em João capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz: se permaneceres em mim, alinhamento com ele, e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí ele diz aqui: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Mas não é pedir o que quer sem estar alinhado com ele. Tem que estar nele e a palavra dele é alinhada conosco. Aí pode pedir, se estiver alinhado com a palavra. Não é pedir o que quiser de qualquer forma, tem que ter alinhamento. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então é importante a gente saber que a resposta de oração, ela vem quando quem ora está com a vida alinhada com Deus, alinhada na sua palavra, alinhada em Deus, na sua vontade. Sem esse alinhamento, é impossível ter uma resposta agradável. E talvez não tenha nem resposta de Deus. A Bíblia mostra claramente, em contraposição, que Deus não ouve quem está fora de sua vontade. Veja o que a Bíblia diz, Jó 35:12. Veja o que a Bíblia diz: clamam, porém ele não responde. E por que não responde? Por causa da arrogância dos maus. Salmo 18:41. Gritam por socorro, mas não ouvem quem o salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Salmo 66:18-19. Veja o que a Bíblia diz: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Provérbios 28:9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isaías 1:15. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a isso ouve. Você está vendo por que tem gente que Deus não responde a oração? Porque não tem alinhamento. Resposta de oração, diga resposta de oração. É privilégio daqueles que estão em comunhão com Deus. Mas pastor, Deus não ouve o homem pecador. Só existem duas condições que levam a Deus a ouvir um homem pecador. E eu estou falando daqueles que vivem na prática do pecado. Primeiro, se ele estiver na condição do ladrão da cruz.
orando em reconhecimento ao senhorio de Cristo, orando acompanhado de arrependimento. Se qualquer pecador orar arrependido, Deus ouve. Mas se ele orar simplesmente por querer o favor de Deus para permanecer no pecado, Deus não ouve. Mas se ele orar arrependido, Deus ouve. Segundo, se a oração dele estiver acompanhada de interesse de conhecimento espiritual. Se ele orar dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu já ouvi falar que tu existe, mas eu preciso compreender isso. Eu preciso que tu mande para mim alguém que me ensine. Deus ouve. Aconteceu com Cornélio. A oração de Cornélio foi ouvida e Deus disse por meio de um anjo a Cornélio: manda chamar Pedro, porque ele te dirá tudo aquilo que tu precisa ouvir. Então, se a oração do ímpio estiver acompanhada de arrependimento e de interesse de informações espirituais, Deus ouve. Mas o crente é diferente. O crente, Deus não ouve simplesmente pelo interesse. Deus ouve porque é filho, está em comunhão com Ele, está alinhado com Ele, e porque tem uma promessa dizendo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus assumiu o compromisso com você. A hora que você abrir a boca e clamar a Ele, Ele tem compromisso de te responder. Em segundo lugar, a oração do crente tem que estar, ou tem que ser feita, acompanhada de fé, não somente alinhada com a vontade. Porque tem gente assim: Deus, faz a tua vontade, mas não crê. Porque quando Deus começa a fazer a vontade dele e coloca ele num processo para trabalhar nele, ele fica chiando, igual vara verde. Não, se está pedindo a vontade de Deus, creia que Ele sabe o que está fazendo. Amém. Porque às vezes a gente pede a vontade de Deus, a gente acha que a vontade de Deus só vai chegar só com a bênção. Não, chega acompanhado de um processo para que leva a bênção. Meu amigo. Todo mundo que alcançou a bênção primeiro passou pelo processo. Para José chegar no trono, teve aquele processozinho lá com os irmãos, teve todo aquele momento ali. As pessoas pensam que a vontade de Deus vai dar um salto, pegar você já e jogar lá. Não, calma. Quando eu era bem jovem na igreja, que Deus usava os vasos para mim, eu estaria animado, achava que ia ser no outro dia, mas não é assim não. É uma luta, é uma prova que a gente passa para chegar até o dia daquela promessa. Irmão, tem um processo. E essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque no processo Ele tira a tua manha, Ele tira teu tempo. E as pessoas querem a promessa de Deus sem passar por nada. Aí quer chegar se amostrando. Deus não dá vitória amostrado, não. Deus dá vitória quebrantado, humilhado. Me abençoar na terra, queria fazer coisa, mas você precisa do processo. 8 anos de prova, sem comprar nada, uma luta dentro de casa, uma seca, até os ratos se mudaram, não ia morrer de fome. Foi uma luta tremenda, uma dificuldade. Tudo que eu tinha em casa era 4 cadeiras de plástico no terraço para aconselhar os irmãos que vinham pedir conselho. E dentro de casa não tinha sofá, não tinha nada, não tinha geladeira. A minha geladeira foi a herança da minha tataravó, eu acho que veio da minha tia, que veio da minha avó, que veio de ser de quem. Eu mandei lixar e pintar para enganar, que chegasse lá e pensava que era nova, mas era tão velha aquela bendita. E é o que Deus foi dando. Deus foi me abençoando assim, me mantendo no limite, me mantendo na provação, na escassez, na luta, na falta. E nada disso me matou. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Deus está dizendo a alguém: você não vai morrer neste vale, você não vai morrer nesse processo. Eu estou apenas suplicando, te lapidando, cortando as arestas. Eu sei porque te coloquei neste caminho, e eu sei porque te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. É apenas um processo e você precisará confiando em mim. Você tem que confiar em Deus.
provação que a gente parece que vai virar um ateu, não vê nada, não tem sinal de nada. E quando Deus se cala, pior ainda. A gente vai no ciclo de oração, vê Deus falando com todo mundo e não fala com a gente. A gente dobra o joelho, parece que o céu está de bronze e a gente está desviado e que Deus não quer fazer nada. Mas isso faz parte de um processo onde Deus está testando a nossa resistência, as nossas convicções. Isaías 50, versículo 10, Isaías diz: quando tudo estiver escuro diante de ti, confia no nome do Senhor. Porque tem hora que Deus apaga tudo, a gente não enxerga, não entende, não compreende nada, mas Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Você precisa saber disso, embora você não esteja vendo nada, não entendendo nada, mas Deus está dizendo: continua orando e continua crendo, permanece na oração. Deus está trabalhando. Jesus disse: por isso que digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Marcos 11, 24. Em Marcos 9, 23, Jesus repreendeu o homem que disse assim: Senhor, se tu pode, faz alguma coisa. Jesus disse àquele homem: se o Senhor pode, nada disso, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: a questão não é se eu posso, é se tu crê. Porque Jesus pode no estalar de dedo mudar a vida do teu marido, no estalar de dedo mudar a vida da tua mulher, no estalar de dedo mudar a vida da tua filha, no estalar de dedo mudar a vida do teu filho. Agora tu crê. A questão não é se ele pode, é se eu creio. E tem hora que a gente interpreta ao contrário aquele hino: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Mas é o contrário: eu preciso ouvir todas as vozes, menos a tua. Porque tem gente que ouve tudo: ouve a voz do fofoqueiro, ouve a voz do caluniador, ouve a voz da circunstância, ouve a voz de Satanás, mas não ouve quando Deus está falando. Só que Ele está falando agora: para de ouvir as outras vozes, escuta o que eu estou dizendo. Continua crendo, continua crendo, continua crendo. A Bíblia diz que a oração da fé é quem salvou o enfermo. E a gente precisa aprender isso. A oração sem fé é como dar tiro sem bala. Faz muito barulho, mas não sai nada. Orar sem fé faz muito barulho, faz um pouco de barulho, mas não tem nenhum efeito. Francis Moore, ele diz que Deus reage à nossa fé muito mais do que às nossas necessidades. Deus sabe do que você precisa. E por que não faz nada, pastor? Porque Ele está esperando você crer que Ele tem poder. Deus não se move por causa da tua necessidade, Ele se move por causa da tua fé. Porque se você tiver necessidade e não tiver fé, você morre na necessidade. Mas se você tiver fé, Deus muda essa situação que você está. Deus se move muito mais a nossa fé. E as pessoas pensam que Deus se move só por causa da necessidade. Não é a fé. Cria. Cria. Quando alguém chegou para Jairo e disse assim: tua filha morreu, Jesus virou-se para ele. Sabe o que ele disse? Na nossa Bíblia está: crê somente. No original está: continua crendo. Jesus olhou para Jairo e disse: continua crendo. Não deixa que a notícia ruim mova o teu coração para o ceticismo. Continua crendo. Não deixa que a voz da circunstância te torne incrédulo. Não, continua crendo. Não deixa que a voz da circunstância te gere dúvida no teu coração. Não, continua crendo, 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 continua crendo.
ouvindo. Ai, Deus, fala alguma coisa aí. Ora animado. Senhor, eu creio. Eu estou aqui porque eu sei que Tu é poderoso para mover o céu e a terra. Ore com ânimo. Jesus falou de uma parábola. E essa parábola ela veio com uma verdade que era a motivação de orar sempre, se nunca desvanecer. É orar com perseverança, é orar com fervor. A Bíblia diz: perseverai na oração. Romanos 12:12. Se deixe gastar em oração. Se gaste na oração. Martinho Lutero disse: se eu deixar de gastar 2 horas em oração cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. É preciso orar desejando as coisas espirituais. Mas deixa eu encerrar aqui. E eu encerro agora. O Deus que nos motiva, que nos chama a orar, é o Deus que tem resposta para as nossas orações. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem resposta para as suas orações. Existem 3 coisas que levam a Deus, ou que Deus leva em conta na hora de responder as orações. 3 coisas que Deus leva em conta na hora de responder. Primeiro, seus propósitos. Quando Deus vai responder, Ele olha se a nossa oração está alinhada, ou se vai interferir no nosso pedido, no propósito dele. Segundo, a intenção do crente. Ele olha se o crente está orando com a intenção de glorificar a Ele ou de querer se sobressair diante de alguém. Olha, irmãos, a gente está vivendo um tempo de tanta vingança que as pessoas estão vivendo literalmente um cristibó dentro da igreja. Sabe o que é cristibó? Cristianismo misturado com cativó. É as pessoas que viveu lá no mundo da feitiçaria e acham que oração é lugar de vingar. Senhor, mata ele, mata ela, mostra que Tu é Deus na minha vida. Isso aí na oração, isso é cristibó. Deus não responde oração de vingança. Eu conheço o irmão, que a mulher dele começou a ter um comportamento que ele não gostou do comportamento da esposa. Não era pecado, mas era uma ranziça da mulher. E ele, agitado porque a mulher errada e não se submetia, foi orar. E quando ele foi orar, Deus disse a ele: ei, escute aqui. Deus disse para aquele irmão: tu quer que eu mate tua mulher e te dê outra que te corresponda no ministério? E aquele irmão começou a chorar. E Deus repetiu: tu quer que eu mate a tua mulher e te dê outra que possa corresponder ao teu ministério? Aí ele, chorando, disse: Deus, tu lembra de quem eu era? Eu vivia na prostituição. E essa mulher que tu está querendo matar, ela já era crente, orando por mim. Eu vivia na gandaia, tomando cachaça, perturbando. E essa mulher era crente, orava por mim. E tu fosse lá, me tirasse do lamaçal de pecado, limpasse a minha vida, transformasse. Agora eu sou um diácono da igreja. E tu vem a mim e pergunta se eu quero que tu mate minha mulher para me dar outra que corresponda ao meu ministério. Se tu ouviu a oração dela e me tirou do mundo, tu pode ouvir a minha e mudar esse comportamento dela, mas eu não quero que tu mates, porque tu fizesse coisa maior comigo, porque tu não pode fazer isso na vida dela também. Quando terminou de orar, Deus disse a ele: estás aprovado. No outro dia o pastor chegou na casa dele e disse: o senhor foi aprovado para ser presbítero. E ele nem sabia que Deus estava aprovando ele com a mulher dele. E Deus chega com cada ciladinha gospel. Não é não? Malícia gospel. Tu quer que eu mate uma mulher para ser mata? Ah, mata não, Jesus. Eu quero ela viva. Jesus aprovou ela. Mas se fosse alguns crentes que vivem com Cristo de volta, mata essa condenada. Dá uma novinha.
Tem que aprender a ser crente. Ter discernimento na hora da prova. Aleluia. Saber o que Deus está dizendo. Porque Deus fez isso com Moisés. Moisés, tu quer que eu mate esse povo e faça de ti? Moisés disse, matar nada. E o teu nome vai ficar onde? Se tu não perdoa, então risca meu nome do teu livro. Deus, não, Moisés, calma aí, vai. Eu vou perdoar esse povo por causa da tua oração. Crente tem que ver, irmãos, esse momento de provação que tem. Cuidado que a resposta vem, mas Deus analisa nossas intenções. E não somente isso, Deus analisa a nossa estrutura. Você está pronto para a resposta que Deus tem para você nesta noite? Você está pedindo resposta a Deus. Eu pergunto, você está pronto se Deus for dar a resposta que Ele quer dar? Será que você tem estrutura para ouvir? Porque quando eu analiso as respostas de Deus, eu vejo que Deus tem formas diferentes de responder. Primeiro, tem resposta de Deus que ela vem de forma imediata e conforme o pedido que a gente faz. O leproso chegou e disse, Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. Jesus disse, eu quero ser limpo. Tocou e ficou limpo na hora. Resposta imediata e conforme o que ele queria. Mas em outra ocasião, eu vejo que Deus tem outra forma de responder. Em Marcos 8, 22 ao 25, ele não responde de forma imediata, ele responde de forma progressiva. Ele faz o que a pessoa está pedindo, mas não na velocidade que ele socorreu o leproso. Ele já age de forma mais lenta, porque levaram um cego, Jesus pegou pela mão, tirou ele da aldeia, cuspiu no olho dele, perguntou se ele estava vendo. Ao demorar, começa um diálogo ali, eu estou vendo os homens como uma árvore que anda. Jesus põe a mão nos olhos dele, dá uma tapa no queixo dele, olha para cima, olha. Quando ele olha para cima, ele diz, e agora? Até agora estou vendo tudo nitidamente, claramente. Aí eu pergunto, Jesus não podia curar rápido? Podia, mas tem coisa que ele não dá a resposta na velocidade que a gente quer. E eu fico perguntando, por que Deus não responde na velocidade que a gente quer? Ele vai respondendo pouco a pouco. Porque ele não faz logo o que você pede na velocidade que você quer. Porque se ele der tudo uma vez, você vai para o mundo, você se desvia. Ele vai respondendo pouco a pouco. Jesus, salva a minha família. Ele salva um. Você passa 6 meses, um ano orando, vai vir salvar outro, Jesus salva o outro. 2 anos, Jesus salva outro. 5 anos, Jesus salva outro. Sabe por quê? Enquanto ele está fazendo o que você pede, ele também está te enraizando na presença dele. De vez, porque ele quer trabalhar atendendo o que você deseja, mas trabalhando o que você precisa. Ele vai te enraizando e também te alegrando com resposta paulatina, progressiva. Existem respostas de Deus que elas são imediatas, mas não são conforme a gente quer. Moisés disse, Senhor, eu quero ver, eu quero passar para o outro lado. Ao Senhor disse, Deuteronômio 3:25, Senhor, não me fala mais, Moisés, não me fala mais disso não. Acaba com essa conversa. Tu não vai passar para o outro lado, não, vai morrer aqui. Será que você está pronto para ouvir uma resposta de Deus assim? Porque às vezes tem gente que diz, eu quero que Deus me responda. Irmãos, tem gente que não é igual a Moisés. Não tem a estrutura de ouvir uma palavra de resposta negativa na hora. Tem gente que Deus tem que dar tempo para dizer um não. É do tipo de Paulo. Paulo orou a primeira vez, Senhor, tira o espinho, Deus não diz nada. Tira o espinho, Deus não diz nada. Senhor, tu não está vendo que o demônio está dando na minha cara, me esbofeteando, eu estou perdendo aqui, tira o espinho. Aí depois de 3 momentos de oração, aí Deus diz, epa, não vou tirar, a minha graça te basta. Tem gente que Deus vai embora para dar uma resposta negativa. Porque Deus conhece a estrutura. Nem todo mundo tem a estrutura de Moisés. Às vezes tem a estrutura de Paulo. Nem todo mundo tem a estrutura do leproso. Às vezes tem a estrutura do cego.